Acredito que seja um uníssono que todo médium umbandista quer procurar aprimorar a sua proximidade e o seu contato com os guias espirituais. O grande dificultador é que hoje, principalmente mediante a avalanche das informações disponíveis, muitos dos médiuns, sobretudo aqueles que estão começando, aproximando esse contato com os guias espirituais, não sabem por onde começar. Justamente por isso, para esse vídeo, eu vou disponibilizar para todos 7 dicas valiosíssimas, preciosas, que vão lhe ajudar muito a estreitar o contato com seus guias espirituais de forma acelerada. Depois você pode até voltar nesse vídeo aqui nos comentários para falar da sua experiência, se esses 7 passos, se praticados de forma diária, de forma persistente, foram de grande valia para você. Vamos lá. A primeira dica é: a confiança na espiritualidade começa com os guias que lhe acompanham, não nos guias de terceiros. Já falei disso em outros vídeos, mas é a mais pura verdade. Nós devemos entender da seguinte forma: se você é um umbandista, por exemplo, se você começa a ter aquele encanto pelo terreiro, se você tem aquela vontade louca de participar das giras, das correntes, desenvolver a sua mediunidade, saiba que essa não é uma vontade direcionada somente sua. Os seus guias espirituais lhe conduzem para determinada casa, determinado segmento, determinado culto, determinada doutrina. Portanto, tudo começa com eles, com a espiritualidade que lhe acompanha. Portanto, nada mais justo, nada mais razoável do que o seu vínculo primeiro de confiança comece com seus guias. E não necessariamente você precisa saber de nomes, saber quem é o Preto Velho, Caboclo, Exu, a Pombagira, não. A confiança que é abordada nesse tópico é a sua fé. A sua fé começa com os guias que lhe acompanham, porque são eles que vão lhe conduzir na sua caminhada espiritual. É claro que terá o dirigente ou a dirigente que vai estar auxiliando, bem como os irmãos e irmãs de fé, mas a confiança primeira sempre é nos seus guias espirituais. Lembre-se, nós já falamos muito aqui no canal, os guias espirituais são espíritos com conhecimento maior de mundo e de humanidade. Portanto, é por isso que eles são chamados de guias. É para nos guiar, é para nos acompanhar, é para nos conduzir. E se eles te conduzem nessa seara, é porque eles sabem que aquilo é o melhor para o seu crescimento naquele momento. E, portanto, você deve essa gratidão, essa fé, essa confiança neles em primeira instância, para que assim você possa se aperfeiçoar, crescer e se aproximar de forma progressiva com os seus guias, e não na espiritualidade de terceiros, pois a espiritualidade de terceiros tem a mesma função da sua espiritualidade: conduzir aqueles terceiros na mesma seara de crescimento, de evolução, de autoconhecimento que você foi convidado através dos seus guias para poder estar participando. Dica número 2. Esteja atento ou atenta aos dias. A espiritualidade se comunica conosco através dos detalhes. É muito comum, sobretudo para você que está sendo encaminhada à espiritualidade agora, que está ingressando nessa seara espiritual, ter expectativas. Expectativas de que uma vez que você é médium, que você vai estar ouvindo o tempo todo os seus guias, que você vai ter sinais metafísicos. E não é bem assim que funciona. Nós devemos lembrar que nós estamos no mundo material. O mundo material é aquilo que é perceptivo aos sentidos, e toda a influência espiritual se dará não de forma metafísica, como nós vemos nos contos épicos bíblicos, como a abertura do Mar Vermelho e essas coisas. Não. Se nós estamos no mundo material e os espíritos nos conduzem na caminhada do mundo material, os seus sinais serão igualmente materiais. E como que isso se dá? Através dos detalhes dos dias, através das pequenas coisas que, em decorrência do cotidiano, em decorrência da correria que nós vivemos, naquela correria do ter e se despreocupar com o ser, nós perdemos esses detalhes. E é por isso mesmo que eu convido você a ter uma percepção mais ampla nos seus dias.
Quando você vive o dia intensamente, cada minuto, cada momento, você estará perceptivo a detalhes. E são esses pequenos detalhes que muitas vezes, mais uma vez, passam despercebidos, que os guias espirituais se comunicam com você. Porque, veja bem, se os guias têm um conhecimento de mundo e humanidade e também um conhecimento espiritual, por óbvio, muito maior do que o nosso, eles sabem que o metafísico, o extrafísico, quando ocorre no plano material, pode gerar contrastes e paradoxos. Portanto, eles se utilizarão daquilo que você compreende para poder se comunicar com você. Portanto, às vezes você está no trabalho, você capta sem querer uma conversa, ou então você capta algo que você está fazendo, você se atenta a algo daquele momento. Muitas vezes são os guias espirituais que estão tentando se comunicar com você para que você esteja atento àquele detalhe, porque aquele detalhe terá uma significação profunda muito mais ampla no futuro. Terceira dica: engatinhe antes de querer andar. O contato com os guias é progressivo. E isso se dá também principalmente para você que está ingressando nessa seara espiritual. Você vai estar tomado por expectativas e também por ansiedades. Então lembre-se, expectativas e ansiedades são inimigas da evolução, do crescimento espiritual. Aprenda de baixo, aprenda do início, aprenda do começo com calma, com serenidade, com tranquilidade. Esse processo progressivo, ele vai progressivamente, digamos assim, expandindo a sua mente. Expandindo sua mente, abrindo o seu coração, abrindo a sua captação de energias espirituais. E é dessa forma que tem que ser, tal como nós, quando infantes, quando bebês, temos que aprender a engatinhar primeiro para depois querermos caminhar, para depois querermos andar, porque tudo na espiritualidade é um aprendizado e o início é o que vai determinar o seu caminhar no futuro. Se você começa uma caminhada com expectativas exacerbadas e ansiedades, a sua caminhada espiritual vai ser turbulenta, confusa. Agora, quando você se dá a chance de conhecer a espiritualidade na sua essência, compreendendo que o tempo da espiritualidade deve ser respeitado, que o seu próprio tempo precisa ser respeitado, você já vai exercendo essa paciência que é ponte para a sabedoria concede a percepção concede a absorção, para que assim progressivamente você tenha o seu caminhar espiritual. Não deixe que as expectativas e ansiedades te consumam para não ter um caminhar turbulento. Quarta dica: sorva os aprendizados que seus guias têm para lhe passar, não somente quando em terra, mas através dos vivos. Essa dica se comunica com o observar dos detalhes do cotidiano. Mais uma vez, os guias espirituais, por mais que eles sejam de uma dimensão espiritual, mas eles estão atuando no plano material, eles não vão se utilizar de sinais extrafísicos, sobretudo quando você está no início da sua caminhada. Eles vão se comunicar através dos detalhes, através de circunstâncias, através das pessoas. Não que eles vão se manifestar nessas pessoas, mas às vezes determinada pessoa vai estar em determinado discurso com uma outra pessoa, com um terceiro, e a sua espiritualidade vai ampliar a sua percepção. Vai ampliar a sua percepção para que você consiga captar aquilo de forma pura, de forma sublime, para que você possa utilizar aquele aprendizado que foi captado por você para resolução de problemas, superação de dificuldades, esclarecimento de dúvidas. Porque a espiritualidade, mais uma vez, ela se utilizará dos recursos disponíveis no plano material. E o plano material não é somente um mouse, por exemplo, é o que acontece no plano material.
através das pessoas, através do que falam, através dos gestos, através de comportamentos, através da percepção dos sentidos. E é assim que a espiritualidade vai estar atuando para manter um contato mais próximo com você. Vai expandir a sua percepção, vai expandir a sua visão, a sua audição, a sua fala, vai expandir os seus sentidos para que você esteja atento, para que você sustente e amplie a sua fé de que são eles que estão se comunicando e querendo se aproximar de você. Desde que você tenha, claro, a boa vontade de estar perceptivo aos detalhes, ao que os vivos falam, como eles agem, porque assim você estará também estabelecendo um vínculo e uma proximidade com os seus guias. Tenha em mente, o contato com sua espiritualidade não tem data para término. O crescimento e a aproximação constante é para a vida toda. Você tem que exercer esse contato com a espiritualidade tal como você exerce esse contato com sua família a vida toda. A aproximação é constante, o diálogo é constante, a percepção é constante e o desenvolvimento é constante. Não pense você que porque você trabalha 40 anos num terreiro, independente do segmento religioso, que você tem uma conexão máxima com os seus guias. Não. Tudo o que cresce também pode diminuir. E é por isso mesmo que nós temos que ter esse contato de forma progressiva, constante, até o fim de nossos dias. Porque o contato é uma constante. A aproximação dos laços e o estreitamento são constantes. O desenvolvimento mediúnico é constante. O crescimento espiritual é constante. Portanto, não caia em ostracismo, não caia no comodismo. Procure sempre estar atento ao que a espiritualidade se comunica com você, através de tudo o que foi falado e, claro, quando você tiver uma captação mediúnica muito maior, você sim poderá ouvir a intuição dos seus guias, a comunicação dos seus guias. E quando você chega nesse estágio, não é o último estágio. É aí que você tem que estabelecer uma conexão cada vez mais próxima, uma conexão cada vez mais sólida, para que vocês possam sempre ter laços estreitos, laços muito próximos, para poderem estar atuando. Sexta dica: velas são velas quando não se sabe o seu propósito. A firmeza mental e espiritual são mais importantes. Infelizmente, nós vemos aí os terreiros falando, firma a cabeça, firma uma vela para caboclo, firma uma vela para herê, mas uma vela que é simplesmente firmada sem propósito é apenas uma vela. O processo de firmeza é antes da vela. O processo de firmeza é antes do trabalho. O processo de firmeza se dá aqui. Se dá na sua conexão com os guias espirituais, ou seja, na confiança, na fé, na convicção de que você está sendo amparado, que você está sendo protegido, está sendo instruído e está sendo guiado. Para que quando você tiver a mente doutrinada na fé, na confiança, na convicção de que você está sendo conduzido nessa vida, aí a vela passa a ter um propósito, porque é na mente que começa a intenção de se firmar, a intenção de se aproximar. A vela vai ser uma catalisadora, vai transformar a sua intenção em ação. Portanto, lembre-se, a proximidade, a confiança, a firmeza sempre se dá primeiramente no mental. O mental intenciona, a boca pede, a vela catalisa. Portanto, assim se tornando ação e, de fato, atraindo cada vez mais a energia dos guias espirituais para você. Sétima e última dica: a espiritualidade começa a lhe melhorar espiritualmente, para que se torne apto a crescer em outras áreas da vida. Depois de seguida todas essas dicas, não pense você que você vai estar conversando estreitamente com os guias, não. Lembre-se, são práticas diárias, são práticas cotidianas. Quando você as segue, você vai aproximá-los de você e sim, pode acontecer de no futuro você ter uma conexão mais direta com eles. Mas a comunicação direta não quer dizer que você está feito. Não, não é assim.
A partir desse contato direto, eles terão mais liberdade de poder trabalhar dentro de você energeticamente e espiritualmente, lhe auxiliando na aquisição do autoconhecimento, lhe auxiliando em sua caminhada. Primeiro, eles vão lhe consolidar espiritualmente, vão lhe consolidar mentalmente, lhe consolidar emocionalmente, para depois agir em outras áreas, área material e assim sucessivamente. Como foi falado aqui, a prática espiritual do contato com os guias é progressiva, tem sim passos muito importantes que, se observados, vão lhe auxiliar a manter laços muito estreitos, muito próximos com os guias. E eles estando próximos a você, eles vão sim lhe auxiliar com um propósito, fazer você ficar bem, equilibrado, consolidado, para poder depois auxiliar aqueles que, assim como você um dia, precisaram de auxílio. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que é um bom vídeo, é um vídeo instrutivo e possa levá-lo a mais pessoas. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, apoie o crescimento do nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, quer acrescentar mais um tópico a esse vídeo? Fique à vontade nos comentários, são livres para sugestões, opiniões e também para tudo o que você precisar aqui no nosso canal. E claro, nos ajude conferindo pontos gratuitamente através do botão de hype que foi disponibilizado pelo YouTube. E aqui tem mais alguns vídeos para mais dicas de como se aproximar, firmar dos guias para melhorar o seu desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.